Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à primeira aula do ano de 2026 da nossa plataforma. Nossa plataforma agora que está repaginada, tá bom? Com um visual totalmente novo. E para você que não me conhece, tá? Meu nome é Pedro Lucas, tá bom? E eu sou o professor da plataforma do Saber Simplificado de Matemática, tá bom? Para você que não me segue ainda no Instagram, tá aqui o Instagram, tá? Segue lá a gente. E lá eu vou estar postando conteúdos lá diários sobre matemática e sobre as nossas aulas, beleza? E agora, indo para o que interessa, para o objetivo principal desta aula, hoje a gente vai estar falando sobre números inteiros, tá? A gente vai estar falando sobre números inteiros. Eu trouxe hoje aqui esse material, tá? Esse PDF, para a gente estar entendendo um pouco do que vocês viram na sala de aula. A gente está revisando e vendo aí de uma forma mais detalhada o que vocês viram em sala de aula, tranquilo? Então, para a gente começar, né? A gente tem aí os números inteiros, né? O que seriam esses números inteiros? Uma definição desses números seria a seguinte, ó. A gente tem aí os números naturais 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, nem sempre são suficientes para representar todas as situações do cotidiano. A gente sabe que a gente vai precisar aí de outros números além dos números naturais que a gente já conhece. Por exemplo, para você representar uma temperatura abaixo de zero, vamos supor que você tem uma temperatura, sei lá, está fazendo muito frio. Geralmente em cidades do sul do país, do nosso país, faz muito frio e lá as temperaturas são abaixo de zero. Ora, se está abaixo de zero, logo são números negativos, né? Menos um, menos 2. Então perceba que isto aqui, ó, é bastante utilizado para temperatura, tá bom? Temperatura. Então imagine se existisse somente números positivos, como é que você iria representar essas temperaturas bem frias, tá bom? Então há essa necessidade de haver esses números negativos. Em dívidas também, vamos supor que você vai no supermercado e você está devendo aí R$ 200. Logo, se você está devendo, você está com menos R$ 200 naquele supermercado. Então, você está devendo 200, você tem menos 200 de saldo naquele supermercado, tá bom? Andares abaixo do térreo. Vamos supor que você tem aqui um prédio, né? Você tem aqui um prédio e esse prédio aqui, deixa eu fazer esse prédio aqui mais legal aqui pra gente. Vamos supor que você tem aqui um prédio, né? Você tem aqui esse prédio. E aí esse prédio ele tem aqui os diversos andares dele. E aqui a gente tem o térreo dele. Então, para cima a gente tem os andares, né? Um, dois, três e assim por diante. E para baixo, como é que a gente representaria esses andares, né? Abaixo do térreo. Abaixo do térreo seriam os andares negativos, né? Menos um, menos dois, menos três e assim por diante. Então, também é uma outra situação do cotidiano onde a gente vê esses números negativos, tá bom? Em saldos negativos a gente vê também. E para resolver esse problema, como eu falei, surgiu o conjunto dos números inteiros, tá? Os números inteiros, os números inteiros que é representado aí pela letra N, tá bom? Então, os números inteiros é representado pela letra N, geralmente entre chaves, tá bom? Então isso aqui quer dizer inteiros, números inteiros, tá bom? E esses números inteiros não são somente os números negativos, tá? São os números positivos e negativos e também o zero, tá? Então, qual seria um exemplo disso? Ó, se eu tivesse essa sequência aqui, ó, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então perceba que são números positivos e negativos, tá bom? São números positivos e negativos. Só lembrando que quando você coloca o zero aqui, quem está para a esquerda do zero são sempre os números negativos e quem está para a direita do zero são sempre os números positivos, beleza? Aqui esquerda, ou melhor, direita, né? Direita são positivos e a esquerda do zero
são os números negativos. Tranquilo? Então lembre-se, os números inteiros englobam aí tanto os números positivos quanto os números negativos, beleza? E lembrando que o número inteiro ele não pode ser decimal nem fracionário, tá bom? Ele tem que ser inteiro, é só um númerozinho aqui só. Porque pode aparecer às vezes para vocês assim, ó, 1,23. Isso aqui é um número decimal, isso aqui não é um número inteiro, tá bom? Ou se aparecer assim, 1/2. Isso aqui é uma fração, é um número fracionário. Não é um número inteiro, tá bom? O número inteiro é só um único número ali sozinho. Tranquilo? Bacana esse conceito. Seguindo em frente, na nossa aula a gente tem agora a necessidade de números negativos. Tá, imagine as seguintes situações. A temperatura está 3 graus abaixo de zero. Como é que você representa isso? Se a temperatura está 3 graus abaixo de zero, a gente tem menos 3 graus Celsius. Uma pessoa deve R$50. Como é que eu represento isso? Se uma pessoa deve R$50, ela está devendo menos R$50. Tranquilo? O mergulhador está a 10 metros abaixo do nível do mar. Vamos supor que você tem que ir ao mar. Você tem que ir para cima, só que esse mergulhador está para baixo. Ele está com 10 metros, então ele está a menos 10 metros abaixo do mar. Tranquilo? Então, perceba que os números negativos indicam posições ou situações abaixo de um ponto de referência. Tá? Onde esse ponto de referência geralmente é o zero. Tá bom? Se está abaixo do zero, a gente tem números negativos. Se está acima do zero, a gente tem números positivos. Tranquilo? Seguindo em frente, a gente tem aí a representação na reta numérica. Tá? Na reta numérica, os números positivos, como eu expliquei anteriormente, ficam à direita do zero. Já os números negativos ficam à esquerda. Tá? Quanto mais à direita, maior é o número. Quanto mais à esquerda, menor é o número. Tá? Módulo, o valor absoluto é o quê? O módulo de um número inteiro é a distância até o zero na reta numérica. Ele é sempre positivo. Exemplos. A gente tem uns exemplos aí, né? Como eu expliquei anteriormente, se a gente tiver aqui uma reta numérica, né? Eu estabeleci que aqui no meio é o zero. Para a minha direita eu tenho os números positivos, tá? Lembre-se, eu tenho os números positivos. E quanto mais eu vou para a minha direita, maior o número vai ficando. Quanto mais eu for para a direita, maior o número vai ficando. À minha esquerda eu tenho os números negativos. Então, quanto mais eu vou para a esquerda, menor vai ficando. Menor vai ficando. Beleza? Então, quanto mais esse número está à esquerda, menor ele vai ficando. Quanto mais está à direita, maior ele vai ficando. E aí a gente tem o que a gente chama de módulo. Tá? O que é um módulo? O módulo nada mais é do que um número. Tá? Você vai ter aqui um número. E esse número vai ter esses dois tracinhos aqui. Ó. Quando tem esses dois tracinhos, quer dizer que está em módulo. O que significa quando está em módulo? Quer dizer que, vamos supor que eu pegue a distância aqui. O 3, ele está a qual distância do zero? Ele está a 1, 2, 3. Ou seja, ele está a 3, vamos supor aqui metros, né? Está a 3 metros de distância do zero. Se eu pegar o menos 3 aqui, ele está a quantos metros do zero? Ó, está 1, esse espaço aqui, 1, 2, 3, está a 3 também. Só que perceba, aqui eu tenho o 3 e do outro lado eu tenho o menos 3. Só que os dois estão à mesma distância do zero, ó, 3 unidades do zero. Logo, o módulo de 3 é 3 e o módulo de menos 3 também é 3, só que positivo. Porque o módulo ele quer dizer a distância, tá? A distância que determinado número está do ponto zero. Tá? É o valor absoluto, tá? Então, assim, sempre que aparecer para você em módulo, quer dizer que é o número que está aqui dentro do módulo, só que positivo. Se fosse menos 23, qual é o valor do menos 23 em módulo? O valor do menos 23 em módulo é 23, positivo. Qual seria o valor do 5 em módulo?
como eu tinha falado anteriormente, vai ser 5. Já está positivo, então pronto, não tem o que fazer. Se fosse menos 8, qual seria o valor do módulo de menos 8? Seria 8. 8 positivo, tá? Então, módulo nada mais é do que isso. É sempre o número que está dentro do módulo, só que é positivo. Beleza? É o valor absoluto. Tranquilo até aqui? Lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, é só você estar me enviando mensagem lá no WhatsApp ou no grupo do WhatsApp, que eu vou estar tirando a dúvida de vocês, beleza? Aqui no nosso tópico 4, a gente tem aí, ó, números inteiros opostos ou simétricos, tá? Dois números são opostos quando possuem o mesmo módulo e sinais contrários. Por exemplo, o mais 4 e o menos 4. Ó. O mais 4 e o menos 4. O que é que diz aqui? Para ser dois números opostos, tem que ter o mesmo módulo mais sinais contrários. Percebe que aqui eles têm os sinais contrários, né? Então, o primeiro requisito aqui está ok. O segundo requisito é os módulos deles serem iguais. Quanto é o módulo de 4? Você viu que é só repetir o 4 aqui, porque já está positivo. Qual é o módulo de menos 4? É o 4 positivo. Olha só, mesmo módulo. Logo, se eles têm o mesmo módulo e sinais diferentes, logo eles são aí o que a gente chama de números opostos. Tranquilo? Outro exemplo, ó, o mais 9 e o menos 9, eles têm sinais contrários. Se eu coloco eles em módulo, eles vão ter o mesmo valor, logo eles são opostos. Tranquilo? O menos 12 e o mais 12, do mesmo jeito, são números iguais, mas com sinais contrários, logo são opostos. Tá bom? A soma de dois números opostos é sempre zero. Tá? Se você for somar aqui mais 9 e menos 9, você vai ter aí zero como resposta. Se você for somar menos 12 com mais 12, vai dar zero. É como se você estivesse devendo, por exemplo, aqui R$ 12 em um comércio, você foi lá e pagou os R$ 12. Então você não está devendo mais nada. Tá bom? Então, números opostos, quando você soma dois números opostos, o resultado sempre é zero. No tópico 5, né, comparação entre números inteiros, a gente tem algumas regras importantes para a gente seguir. Tá? A regra número 1, todo número positivo é maior que qualquer número negativo. Então guarde isso. Todo número positivo é maior que qualquer número negativo. A gente viu lá na reta numérica que a gente fez, né? Quanto mais o número estava para a direita, ele era maior. Quanto mais estava para a esquerda, ele era menor. Como na esquerda estão os números negativos e na direita os positivos, logo, sempre o número positivo vai ser maior que o número negativo. Tá? Entre números negativos, o que estiver mais próximo de zero é o maior. Por exemplo, na reta numérica, se a gente tiver aqui uma reta numérica aqui é o zero. A gente tem aqui o menos 1, menos 2, menos 3. Aí lá tem uma questão perguntando, qual é o maior número, o menos 1 ou o menos 3? Vai ser sempre o que está mais próximo do zero. Isso para números negativos, lembre-se, para números negativos, para números que estão aqui à esquerda. Tá bom? Para números que estão aqui à esquerda. Então perceba que o número maior sempre vai ser o que está mais próximo do zero. Se eu perguntasse para você quem é maior, o menos 3 ou o menos 1, aí você vê quem é que está mais próximo do zero é o menos 1. Logo, o menos 1 é maior que o menos 3. Beleza? Maior que, só lembrando para você que às vezes confunde maior que com menor que, o maior que, ó, essa bocazinha aqui, ela sempre vai apontar para o número maior, tá bom? Ela sempre aponta para o número maior, tranquilo? Então é assim que você saberia qual número negativo é maior. Isso é lógico, tá? Por quê? Porque perceba, quanto mais à direita eu tô, maior vai ficando o número. Como 1 está mais à direita do que o 3, logo 1 é maior. Tá? Você também poderia utilizar este raciocínio. Beleza? A gente tem agora o tópico 6 que fala da adição de números inteiros, tá? E a gente vai trabalhar com casos. O primeiro caso, quando a gente tem sinais iguais, tá bom? Quando a gente tem sinais iguais. Soma os valores, você vai somar os valores e mantém o sinal, tá bom? Perceba, eu tenho um mais 4 e um mais 3. Como os sinais deles são iguais,
eu mantenho o sinal, que é de mais, e somo os valores. 4 mais 3, 7. E se fosse menos 3 e menos 2, como é que eu faria? Muito simples, você vai olhar aqui. Os sinais são iguais? São. Então conserva o sinal e soma. 3 mais 2, 5. Ou seja, seria menos 5. Menos 3, menos 2, menos 5. Beleza? Agora, a gente tem o segundo caso aqui, que é o caso de sinais diferentes. Já se você tiver sinais diferentes, você subtrai os valores e mantém o sinal do maior número. Vamos supor que você tem aqui o mais 7 e o menos 4. Perceba que você tem sinais diferentes. Quando você tem sinais diferentes, você conserva o sinal do maior. Qual é o sinal do maior? É o mais ou é o menos? O 7 é maior que o 4. Então, o sinal de mais é o sinal do número maior. E aí, como são sinais diferentes, você subtrai os números. 7 menos 4, 3. Tá bom? 7 menos 4, 3. Então, é assim que você faz. Beleza? Um exemplo aqui contextualizado que traz aqui, né? Um jogador ganhou 10 pontos e depois perdeu 6. Ele ganhou 10 pontos, ou seja, mais 10. Depois perdeu 6. Perdeu é menos. Então, perdeu 6 pontos. Aí pergunta, quantos pontos ele ficou, né? Perceba, eu tenho sinais diferentes. Quando eu tenho sinais diferentes, eu mantenho o sinal e subtraio os valores. Logo, como eu tenho sinais diferentes, eu conservo o sinal do maior, que é o mais, e subtraio os valores. 10 menos 6, 4. Logo aí seria mais 4, ficaria com mais 4 pontos positivos. Beleza? Entenderam? Se você não tiver entendido, é só você estar me enviando mensagem que eu vou tirar a sua dúvida, tá bom? Então, por hoje é isso. A gente fecha a nossa aula por aqui e estou aguardando as dúvidas de vocês lá no nosso WhatsApp, beleza? Então é isso, forte abraço e até a nossa próxima aula.